Tá bom. Olá pessoal, primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou Ito Stein, eu sou engenheiro mecânico da empresa Serraf. Eu notei pelo dia de hoje que a empresa ela não é muito conhecida aqui na região, mas vamos lá. Eu vou aqui nessa breve apresentação falar da empresa, vocês vão conhecer um pouquinho melhor onde a empresa está situada, quais os produtos da empresa, onde é que é a aplicação e também no final da apresentação alguns cuidados que a engenharia sempre passa para o nosso cliente na aplicação, ou melhor, na correta aplicação e alguns cuidados de projeto. Mas vamos lá, o que a Serraf faz? A Serraf faz trocador de calor, onde ela foi fundada em 87, conta com uma área de 5.000 metros quadrados, ela está situada próxima ao Porto Alegre, Rio Grande do Sul, posicionada para o centro do estado, cerca de 100 quilômetros da grande capital Porto Alegre. Sendo que, agora nesse pequeno vídeo, a gente vai mostrar um pouquinho sobre a empresa e onde é que os produtos da Serraf estão inseridos. Tenho certeza que você já me viu em vários lugares. Estou em ônibus, tratores, no transporte refrigerado como baús de caminhões e veículos comerciais, em refrigeradores do supermercado, loja de conveniência ou em uma unidade de saúde, em adegas e até mesmo dentro do seu escritório. Afinal, você consegue imaginar o mundo sem a minha presença? Tenho relação comercial com outras empresas. Sou comprometida com a qualidade final de cada produto, com um ótimo custo-benefício e pontualidade na entrega. Minha equipe é altamente especializada em carne e tapa, com profissionalismo e tecnologia na medida certa, visando sempre um relacionamento e parceria duradoura. Afinal de contas, tenho 35 anos. Hoje sei que somos um dos mais importantes fornecedores do mercado de troca térmica brasileiro, já consolidada e reconhecida pela capacidade técnica e industrial, com um suporte especializado ao cliente, além do meu sistema de gestão da qualidade certificado pela norma ISO 9001. Também já falo em espanhol e inglês, pois já estou presente em outros países. Prazer, eu sou a Serraf, presença constante na sua vida moderna e tecnológica. Certinho, pessoal? Ali do vídeo a gente mostrou onde é que a Serraf está, que nós fabricamos trocadores de calor, sendo que além da fabricação do trocador de calor específico para o nosso cliente, a gente ainda conta com algumas ferramentas para ajudar. Por exemplo, no vídeo a gente falou da ISO. A ISO, a Serraf, ela leva muito a sério a ISO, porque a ISO ela te dá, o cliente que acaba comprando os produtos da Serraf tem uma qualidade que realmente ele vai receber um produto de qualidade e no prazo adequado, com componentes certificados também, tanto internacionalmente como nacionalmente também. Então, sempre que vocês tiverem algum produto da Serraf, vocês podem ficar bem tranquilo que a própria ISO força nós a cada vez melhorar mais a questão da gestão e da qualidade. Sendo que a ISO é uma questão de gestão, mas a Serraf tem vários setores, comercial, e muito importante é o setor da engenharia. Muito importante para quê? Para o nosso cliente. Sendo que a engenharia, ela conta com o software Unilab, ou conhecido também como Coils. O que é esse software? Ele é um software que calcula a capacidade do trocador de calor.
Caso alguém aqui não conheça o que é o trocador de calor que a Serraf faz, que é o trocador de calor do tipo tubo alerta, nós temos ali no stand, se conseguirem ir depois, ou se não, amanhã também, podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. Mas voltando, o Unilab, ele é para o cálculo do trocador de calor. Por exemplo, aqui nós temos um modelo que é o nosso Force Trend. Ele é um modelo de aplicação em câmaras frias. Mas na sequência eu vou apresentar melhor esse produto para vocês. Onde a Serraf, nos seus catálogos, informa... Exatamente, isso aí, é de ar forçado. E aqui nesse software a gente mede e coloca a real vazão, por exemplo, do fluxo de ar lá em cima e outros padrões para chegar na capacidade. E além disso, a Serraf também conta... Não tem nessa apresentação. Mas a Serraf também, além de calcular, nós temos uma câmara de teste, onde nessa câmara de teste a gente insere o nosso produto, por exemplo, nesse caso o forçador, e a gente faz uma leitura se realmente o que a engenharia desenhou, o que a engenharia calculou, vai ser o que a Serraf vai oferecer para o mercado. E voltando, essas informações de capacidade também são cobradas pela ISO. Mas, além do próprio Coils, o Unilab, nós também temos alguns outros softwares que acompanham. Por exemplo, o Scope à direita é do nosso planejamento estratégico, mas também chamamos ele de nosso chefe. Por que o nosso chefe? Porque qualquer projeto a gente coloca ali e a gente acaba sendo cobrado para o funcionamento do projeto ou de novos projetos. E o TOTUS, ou Proteus, que tem desde a colocação de um pedido, que ele acaba acompanhando junto na produção até o envio para o cliente e a compra dos suprimentos necessários para a fabricação. Sendo que no portfólio da Serraf nós temos praticamente 3 linhas de produto. Chamamos a linha Letado, a linha Visa e a linha Force. Mas o que seria isso? A linha Letado são forçadores principalmente customizados pelos nossos clientes. Algum cliente entra em contato com a Serraf por alguma necessidade específica, passando um dimensional de um trocador de calor, uma capacidade, caso queira um produto carenado ou não, a Serraf desenha, passa para o cliente aprova, a gente segue fazendo um orçamento e daí na sequência produzindo, fazendo uma amostra, assim por diante. Ou seja, um sobre medida, né? Sobre medida, exatamente. Mas a gente também tem a linha Visa e a linha Force. O que acontece? A linha Visa e a linha Force são equipamentos, a linha Visa para balcões frigoríficos e a linha Force é de câmaras ou salas de preparo. Mas também, caso um cliente pega um produto da nossa linha Visa de balcão, vou dar um exemplo, uma cervejeira, e quer um equipamento um pouco diferente, a gente também consegue customizar. Mas é algo baseado no nosso projeto. E caso queira algo totalmente diferente, daí a gente vai para a linha... Exatamente, depende, pode ser algo inovador para o mercado, daí a gente consegue fazer também. Entendi. Onde praticamente a gente trabalha nessas linhas aqui, na linha Letados, vários, comercial, ou se quer alguns condensadores, pode ser um condensador, ali é um modelo comercial, digamos assim, mas pode ser maior, com um ventilador maior, 2, assim por diante. A gente também tem na área agrícola, condensadores, na área de transporte também, e balcões, alguma coisa em serpentinas. A gente também tem algumas serpentinas quando o cliente trabalha com uma refrigeração estática, por exemplo, que não conta com um ventilador para fazer o ar forçado, podemos trabalhar também nessas condições. Aqui alguns exemplos de veículos de transporte, carga,
máquinas agrícolas, especiais, na refrigeração, principalmente em cabines refrigeradas de transporte. E na refrigeração comercial, como eu falei, as conhecidas serpentinas do lado do evaporador ou os condensadores, sendo que alguns clientes muitas vezes compram uma unidade condensadora, mas quer trocar somente um condensador e depende, a fábrica não vai vender só o condensador. Passando as informações do condensador, a Serraf consegue produzir com a necessidade do cliente. Pessoal, ficou lá em cima. Agora eu vou começar a falar um pouquinho da linha da Serraf. Mas eu quero deixar aberto aí, caso tenha uma dúvida, pode interromper. Isso aqui é um papo bem, digamos, formal, informal, não é nada formal. Então, por favor. Essa linha Visa é mais para baú refrigerado, correto? Essa é balcões. Balcões, né? Exatamente. A linha Visa é praticamente balcões, padaria, açougue. Vou mostrar um pouco ali. Tem, por exemplo, essas vitrines refrigeradas de carne, de torta, ou alguns projetos, por exemplo, balcões horizontais de 2, 3, várias portas, digamos assim, onde é que tem quantidade diferente e com essa quantidade a capacidade de refrigeração. Produtos para colocar no teto, produtos para colocar na parede, depende como é que é digamos assim, a customização do cliente. Nós temos produtos para colocar no teto e produtos para colocar na lateral, por exemplo. Mas tem clientes que se adaptam mais um evaporador de ar forçado do teto. Outros, não, do teto eu não me adapto, eu quero na lateral. Por isso que a gente tem, por isso que tu pode ver, eu vou agora falar desses 5, um a um, e daí tu vai ver, cada um tem a sua particularidade, digamos assim. E no final daí eu vou pegar alguns diferenciais de todos e falar, porque tem algo bem parecido às vezes de um modelo com o outro. Começando pelo Visa Bottom. O Visa Bottom é bem como é que a gente vê ali. É um balcão de vitrine, de torta, ou também... esse aqui ele é colocado bem no fundo. Aqui ó, tem esse modelo, onde é que tem ali embaixo a movimentação de ar. É como se fosse um corte num balcão, onde é que ele é colocado no fundo. Sendo que onde tem a hélice é o retorno e o insuflamento acontece por trás do evaporador. E tem clientes também que às vezes acabam invertendo ele. Porém, a gente tem que cuidar muito na inversão dele, na condensação do vidro, porque senão tu começa a suar o vidro. Ainda mais aqui que a umidade é bem diferente. E este modelo a gente tem de 235 até 5.500 watts aproximadamente, a capacidade dele. Sendo que a gente tem ele de 1 até 4 ventiladores. Temos agora o Visa Classic, onde esse é bem comum a gente ver instalado. Esse, diferente do outro, é no teto. O que acontece? Esse foi o nosso primeiro projeto da linha própria. E o pessoal às vezes acabava instalando esse produto no fundo. Mas em alguns casos pode acontecer algum problema de circulação ou até por causa do entupimento do óleo. Por isso que a gente fez os dois projetos. Para o cliente não ter nenhum problema do circuito ficar entupido ou encharcado de óleo. E até algum retorno de fluido para a unidade condensadora, podendo dar golpe de líquido no compressor. E esse aqui a gente tem uma capacidade um pouquinho menor, aproximadamente de 200 até os 5.500 watts também. Temos também modelos de 1 até 4 ventiladores. De 1 a 4 micros. Exatamente, de 1 a 4 micros. Temos a linha DU. A linha DU também, ela é uma aplicação no teto. Mas, como eu falei antes, às vezes algum cliente se adapta mais a um projeto ou a outro. O retorno dele é no centro e o insuflamento são nas duas laterais. Também aplicação produtos similares ao anterior, que é o Visa Classic. Mas algum cliente às vezes, não, eu prefiro
que tem a circulação por trás, coloca um Visa Classic. Não, o meu cliente se adapta melhor com a circulação de ar nas laterais, pode-se colocar o Visa Duo, onde esse aqui ele trabalha um pouquinho menos o máximo da capacidade, sendo de 265 até 2.590 watts de refrigeração. Temos o Visa Fit também. Esse aqui ele é um produto conhecido como o evaporador de coluna. Por que evaporador de coluna? Em equipamentos como ali embaixo na movimentação de ar, são balcões frigoríficos menores. Exemplo, a altura dessa mesa, mais ou menos, onde tem uma coluna e onde tem o fechamento das portas. E esse equipamento, como ali na aplicação de centro, acaba ficando bem certinho atrás da coluna. Ele acaba sendo, tem gente que diz, eu também chamo ele do evaporador fantasma, porque ele acaba não aparecendo e assim não interferindo no volume interno do teu balcão. Tu tem um aproveitamento melhor e uma temperatura necessária também. Sendo que a carenagem dele é totalmente em inox, a carenagem, porque são normalmente em cozinhas industriais, onde todo o projeto é em inox. Então, esse cara também acaba sendo em carenagem inox, até para não ter muita distinção internamente, e por questão da Anvisa também a gente tem que respeitar a norma da Anvisa. Porém, a capacidade dele é de 190 até 382 watts. E temos o Visual. Visual também, ele pode ser aplicado em cozinhas industriais, sendo que a aplicação dele é bem na lateral, ou também podemos aplicar ele em algum equipamento horizontal, mas em vez do teto, aquele caso que eu comentei, fixado ele bem na lateral do balcão. Sendo que a capacidade dele vai de aproximadamente 300 watts até 920 watts. Eu já vou falar da linha Cave, mas voltando um pouquinho para falar algumas informações técnicas também da linha Visa. Praticamente todos os projetos nós trabalhamos com ventilador de 6, 8 e 10 polegadas, de 1 até 4 micros. Alguns modelos, que é o Visa Fit e o Visa Wall, a carenagem é somente inox, sendo que os outros modelos ela é uma carenagem pré-pintada branca já. Mas, caso tenha alguma necessidade especial, nós também podemos fazer de outro material ou outra cor, depende da necessidade do nosso cliente. E essa linha Cave, ela é uma linha específica para, por exemplo, adegas ou algum projeto especial onde todo o balcão ele é em preto. De um tempo para cá, acredito que uns 2 anos para cá, a Serraf ela teve uma consulta dos seus clientes em projetos preto. Por exemplo, Visa Classic preto, onde muitas vezes o cliente pegava e ele pintava todo equipamento de preto, mas daí passava um spray, não ficava com uma boa qualidade. Assim a Serraf desenvolveu eles em preto, sendo que não é só preto a carenagem, a grade ela é já injetada preta e a hélice também é em preta. E com isso também, nós não usamos a mesma chapa pré-pintada branca e pintamos de preto, não. Nós pegamos uma alumínio, exatamente com epóxi preto, por causa da qualidade, até para o cliente ter uma apresentação melhor do equipamento. Sendo que esse modelo aqui, todos eles vão sem o resistor elétrico. Resistor elétrico é caso seu balcão menos 15, menos 20, menos 5, abaixo de 0, precisa de um sistema de degelo. Daí nesse caso aqui, eles estão prontos, é só comprar um kit de gelo, que também fazem parte dos produtos da Serraf, e daí instalar, que já vem todo pronto para a instalação do resistor elétrico. Vou falar um pouquinho da linha Force agora.
que são esses dois produtos, o Force Dual e o Force Trend. Desculpa, pode? Não, pode seguir. Tranquilo. Qualquer coisa pode interromper, fique à vontade. O Force Dual, ele é um equipamento normalmente em câmaras aplicados em sala de preparo. Por que em sala de preparo? Como o retorno é no centro e insuflamento nas duas laterais, a vazão, a velocidade frontal do ar, ela não é tão alta, é muito parecido com um ar-condicionado, onde é que o pessoal pode trabalhar sem nenhuma questão insalubre. Tem NRs que depende onde é que é o lugar, por segurança do trabalho, tu não pode ter uma alta velocidade de ar frio em cima do trabalhador. Então o pessoal acaba aplicando esse equipamento ou em algumas salas especiais também, sendo que ele vai de 1000 até aproximadamente 7000 watts, depende da faixa de aplicação. E este modelo também, ele vai de fábrica sem o resistor elétrico, caso alguma câmara especial precisa de colocar um degelo, a Serraf tem também o resistor elétrico, ou seja, o kit degelo para essa aplicação. E temos o Force Trend. O Force Trend, ele é normal de câmaras frias. Por que a gente comenta que em salas de preparo tem que colocar o Dual no lugar do Force Trend? Nós já tivemos caso de clientes que compraram um Force Trend para aplicação em uma sala de preparo e a empresa não liberou. Ele tinha instalado tudo e a área da segurança do trabalho foi lá e proibiu o acionamento da câmara. Daí ele teve que retirar esse equipamento e instalar um Force Dual. Bem por isso, a gente tem que cuidar muito a aplicação do produto. Sendo que esse a gente tem até 8 ventiladores de capacidade de 821 até aproximadamente 11.000 watts. Esses dois modelos, tanto um como o outro, a gente é somente em 10 polegadas, com essa grade ali, mas a gente tem alguns cuidados que a gente trabalha em módulo. O que seria módulo? Cada ventilador, ele está praticamente dotado, assim como são os cuidados na linha Visa também. Cada ventilador ele é dotado, nós trabalhamos em módulo, tanto na parte lateral como na parte inferior. Por que isso? Isso a gente força todo o ar que está sendo insuflado a passar por todo o trocador de calor. Sempre que tem um espaço que o ar acaba não estando em contato com a aleta e com o tubo, ou seja, com o aletado, tem uma certa perda de eficiência. Além disso, também nós temos a nossa grade. Ela foi uma grade desenvolvida com uma empresa, com a Serraf, junto com a Universidade lá do Sul, a PUC, e simulações para ter uma maior eficiência, ou seja, ter um maior arrasto com uma menor perda de carga por questão da grade. Tem uma perda de carga do ar por questão do aletado, mas isso é normal, não tem como evitar. Mas o ar injetado dentro da câmara não pode perder, não pode ter um obstáculo maior quando está em contato da grelha, ou seja, da grade. E tanto o Force Trend como o Force Dual também. Todo ele é feito em alumínio 1 milímetro, não é uma chapa pré-pintada. E caso tenha uma necessidade de uma cor especial ou de alguma adaptação, a gente consegue fazer também. Por isso que eu notei que tinha uma dificuldade. Eu acho que alguns slides acabaram invertendo, porque isso aqui eu estava esperando lá no início falar, mas tranquilo, acabei falando, mas não tem problema algum. Pessoal, eu comentei agora sobre a Serraf, sobre os produtos, e agora eu vou em alguns critérios de seleção, alguns cuidados. Alguma dúvida sobre os produtos ou posso continuar? Tranquilo. O que alguns critérios? Esses critérios de seleção
são cuidados que a engenharia da Serraf tem quando algum cliente entra em contato com nós. Nem todos os clientes entram em contato, mas sempre que entram a gente cuida esses tópicos aqui, mas gostaríamos que todos os clientes entrassem em contato com nós para sempre ter o evaporador, ou seja, o produto Serraf adequado para a sua aplicação. Onde é a carga térmica, funcionamento, operação, temperatura interna, temperatura de ebulição e fluido refrigerante. Mas mesmo assim tem mais 3 que a gente tem que cuidar muito, que é a movimentação, a embalagem e algo que envolve a câmara também. Vamos lá, carga térmica. Eu não estou aqui para passar passo a passo, mas só algo geral assim do que é a carga térmica em refrigeração. A gente cuida muito que a carga térmica total, a gente tem que saber qual é que é a carga térmica do produto, por qualquer outro fator que esteja gerando mais carga térmica dentro do projeto. O que são esses outros fatores? Pode ser um ventilador, uma lâmpada, querendo ou não, tem o isolamento da câmara ou do próprio vidro, onde é que está entrando uma carga térmica, ou seja, uma energia que tem que ser removida. E algo muito importante também é o tempo de processo. Depende do processo, tu pode querer só refrigerar, tu pode querer congelar, e isso tem que ser observado, que isso é algo determinante na carga térmica. Por que determinante? Pode somar tudo ali, todos os Q, o QP e os Q diversos, e pode te dar 10.000 watts, por exemplo. Mas esses 10.000 watts pode querer fazer a refrigeração em 1 hora como em 10 horas. Isso determina, em 10 horas vai ser um valor, em 1 hora vai ser outro valor de carga térmica. Daí com isso a gente tem que cuidar muito, que é isso que pode determinar se o projeto fica viável ou não economicamente. Saber muito qual é que é o produto. Cada produto tem uma temperatura adequada de armazenamento, tem que ser muito observado. Se o peixe é congelado, a carne, legumes, assim por diante. Isso aqui tem normas, é bem simples de conseguir esse material. Qual é que é o processamento, como eu falei antes? Por exemplo, aqui é algo, digamos assim, é um gráfico didático, mas é bem interessante para a gente, com isso a gente consegue ter uma visão de uma carga térmica necessária de um produto. Vamos dizer que ali fosse um produto normal. Se tu quer refrigerar somente ele tem uma baixa carga térmica. Agora, se tu vai querer congelar esse mesmo produto, tu precisa muitas vezes o dobro ou 3 vezes a carga térmica de refrigeração. Sendo que esse produto, após ser congelado, para tu baixar a temperatura dele, tu precisa muitas vezes metade da temperatura de refrigeração. Por isso que muitas vezes quando tu vai armazenar um produto, não pode simplesmente ter uma câmara, tu coloca, tu quer congelar e armazenar. São muitas vezes, não são muitas vezes. O correto seria ter 2 câmaras. Uma para congelar e outra para armazenar. Mas eu passo isso aqui porque na prática muitas vezes não é isso que acontece. Aqui é um gráfico tirado lá da nossa câmara de teste de um produto sendo refrigerado, congelado e depois baixar a temperatura dele. Sendo que quando tu começa a baixar a temperatura, do outro lado da unidade condensadora também o compressor ele baixa a eficiência também. Por isso que ficou o gráfico parecido quase com a entrada do produto. Cuidar muito também, falamos muito de carga térmica, mas a gente tem que também cuidar muito da circulação. Se tu quer congelar um produto, tu precisa ter alta vazão. Por isso que existem forçadores de alta vazão. Mas se tu quer só estocar, muitas vezes tu não precisa ter tanta vazão. Por isso também que na seleção da câmara de congelados e de estocagem de produto, são câmaras diferentes
e com isso também aplicações e valor diferente de câmara. O custo muitas vezes pega muito no projeto. A embalagem do projeto, falando lá naquele esquema de carga térmica, a embalagem é algo muito importante. Por quê? Tu pode ter um produto e ele está só embalado, por exemplo, um refrigerante em lata, tem só uma latinha. Isso é um tipo de embalagem, mas às vezes ele está dentro de um fardo, que está num plástico, que tem mais uma caixa. Às vezes é muito normal a gente ver carne de frango ou qualquer carne, ela está dentro de uma caixa e dentro dessa caixa tem outra caixa. E além do material da embalagem, a gente tem que cuidar muito da circulação, para não colocar caixas em cima de caixas, e assim o produto que está lá no final, no fundo, não tem uma circulação e acaba apodrecendo, estragando, dando um prejuízo. A estrutura também, o isolamento, é algo muito, muito importante. Hoje, estava ali conversando com um rapaz ali, a gente falou um pouco sobre PU, EPS. Isso é algo, cada material tem a sua resistência. Exato, vidro, às vezes, querendo ou não, falando de balcões, é comum atender alguns clientes que tem alguns balcões e o pessoal às vezes acaba colocando muito vidro. O vidro, ele tem, mesmo que é um vidro duplo, ele não tem a mesma resistência térmica que tu vai colocar algo quando tem um PU. Então tu tem que cuidar muito, cada material tem uma certa resistência de refrigeração, digamos assim, para segurar aquele frio internamente, não deixar esse frio passar por penetração para fora do balcão. E pelo que eu vi aqui também pela umidade, o rapaz comentou, tem uma feira ali, tem câmaras frias ali onde parece que do lado de fora está chovendo, porque começa a escorrer água. Condensa muito a água pelo isolamento. O isolamento ou ele está muito fino, ou o material de isolamento não seria o mais adequado. Isso é muito importante, porque a parede soa, porque o frio lá de dentro, a grosso modo, está passando por todo o isolamento. Como a lateral é uma chapa fina, normalmente de 0,5 milímetros, ela começa a ficar numa temperatura muito baixa, e o ar, como o ar carrega umidade, acaba colando, digamos assim, nas laterais e chovendo ou suando. Como eu falei antes, a gente tem que cuidar muito também do espaço, como é que vai ser internamente a movimentação. Tanto em balcões tem que cuidar na entrada, na saída de ar. Câmaras frias a gente tem que cuidar muito quando tem manipulação de pessoas internamente, para não obstruir a entrada de ar, a saída, ou mesmo internamente acabar uma distribuição mal de um produto, fazendo esse produto apodrecer. Este caso aqui é um caso que eu quis detalhar, porque o cliente foi um balcão, se eu não me engano, de 5 portas, e o cliente colocou um evaporador só lá no meio, e daí ele ligou para mim e disse: o que está acontecendo? No centro está tendo uma boa temperatura e na lateral não, o produto de vocês não funciona. Não, manda uma fotinho, vamos entender um pouco melhor. Daí ele mandou essa foto da produção dele. E daí lá na lateral ele deixou quase 1 metro longe. Daí eu disse: meu amigo, mas a questão não é o evaporador. Tu deveria ter comprado um evaporador que tinha uma área maior, ou muitas vezes coloca 2 evaporadores. Porque ou de 5, exato. Só que, por exemplo, o que acontece? De 5 não tem. Daí você pode colocar 2 de 2 que tem uma melhor circulação. Cuidar muito também onde a instalação da câmara ou do balcão está sendo instalada. Muitas vezes coloca uma câmara muito próxima onde é que tem sol, às vezes é muito interessante ter um telhado na sombra. Eu já peguei balcões, vitrines, onde é que tinha uma vitrine toda de vidro refrigerada ao lado de uma vitrine aquecida. Voltando, o vidro, ele é um mau
isolante térmico, digamos assim, para não dizer que não tem quase nenhuma, ele tem uma certa isolação. Daí sempre cuidando, porque a vitrine aquecida estava aquecendo a vitrine refrigerada. Isso também é algo que a gente tem que cuidar bastante. Pessoal, a minha apresentação chegou no final. Gostaria de pedir, tem alguma dúvida? Não? Tudo bem. Gostaria de convidar, daqui a um tempo vai ter a Febrava, Porto Alegre vai ter o Entrac, convidar vocês para vir lá, nos prestigiarem também. E dizer, seguir nós ali no YouTube, ver alguns vídeos nossos também no Instagram, estamos lá. E fica de novo o convite. Querem conhecer um pouquinho melhor o produto ali, algo específico, vem aqui no stand ali, hoje ou amanhã.